Aí, nas últimas décadas agora, bem recente, que esse grupo, né, os negros, foram assim, se reestruturando, foram tomando o seu lugar no nosso país. E até hoje, né, a gente percebe isso, que eles lutam por melhores condições de vida, por melhores condições de estudo. E isso só começou a mudar quando eles começaram a ingressar em boas escolas e em boas universidades, ou seja, quando eles tiveram acesso à educação. Então, tem pouco tempo em que o negro passou a ter um lugar realmente na sociedade, porque até então eles não eram reconhecidos, eles eram como ninguém, não é mesmo? E na página 33 ainda, o livro traz a seguinte pergunta: por que a falta de instrução foi um obstáculo aos direitos sociais? Essa instrução seria falta de estudo. Então, desde que o Brasil era colônia, né, de Portugal, assim que os portugueses chegaram, quando eles chegaram aqui não tinha escolas, mas depois veio os jesuítas. Lembra que a gente comentou sobre os capuchinhos quando a gente falou de São Fidélis? Então, os jesuítas também é como se fossem capuchinhos. Eles vieram para cá com a intenção de catequizar e ensinar. Aí eles começaram ensinando as crianças, né, até mesmo os filhos dos índios. Porém, depois os africanos foram deixados de lado. E aí somente bem depois, com a vinda da família real, que foi estruturado criada a imprensa régia. O que significa isso? Foi criado um jornal de imprensa que circulava pela cidade. E aí, homens cultos, letrados, que discutiam as novas ideias através desses jornais. Mas, mais uma vez, os negros e pobres ficavam de fora, entendeu? Então, tipo assim, quem não sabia ler, não sabia escrever, não tinha uma boa condição financeira, ficava para trás. Então, ficava sem saber os direitos, sem saber os deveres e sem instrução. O Brasil foi avançando, né? Deixou de ser colônia, passou a ser república, império, depois, né, período de império, depois de república. E nesse período de república, eles decidiram aumentar o nível de escolaridade da população. E à medida que eles tomaram, foram criar escolas com curso de professores. Por quê? As pessoas iriam cursar, né, fazer o curso de professor, e depois que saíssem desse curso, poderiam ensinar outras pessoas. Aí depois dessa iniciativa, vem aqui falando sobre os alunos das camadas mais pobres da população tiveram condições de frequentar as escolas públicas que cresceram em número desde esse fato que a tia acabou de falar. Aí vem o voto. O voto é um dos direitos políticos, que nós já falamos sobre ele, não é mesmo? Só que ele não era, ele não era, tipo assim, não era, não foi, não era para todos da população, vamos se dizer. Ele não era permitido para todos, era apenas para alguns. Mas o que tem a ver o voto com a instrução dos escravos, dos negros? Então, porque o voto ele sempre foi proibido para analfabetos, ou seja, que não sabiam ler nem escrever. Aí o livro traz aqui, o voto, um dos direitos políticos do cidadão, sempre foi proibido aos analfabetos. As constituições brasileiras de 1891 e 1934 impediam o voto dos analfabetos, entre outros grupos. Então, o Brasil já tinha uma constituição, já tinha uma lei, a maior lei, que era a Constituição, e nessa lei dizia que os analfabetos não poderiam votar. Depois, estabeleceu o voto universal, não obrigatório e não secreto. Ficavam excluídos das eleições os menores de 21 anos, as mulheres, os analfabetos, os soldados e os religiosos. Então, o voto não era secreto, todo mundo poderia saber em quem você votou e, mais uma vez, os analfabetos ficavam de fora. E também as mulheres e os menores de 21 anos. Depois, o voto passou a ser secreto e permitiram que as mulheres votassem e pessoas com maiores de 18 anos. Mas ainda assim o livro fala, continuaram de fora do jogo democrático os analfabetos, os soldados e os religiosos.
O direito do voto do analfabeto só foi permitido na Constituição que hoje é vigente no nosso país, que é a Constituição de 1988, que é a última votada aqui no Brasil. E nessa Constituição de 1988, tá dito, né, tá escrito que, nós já falamos sobre isso, sobre o voto lá atrás, não é mesmo? Que o voto é obrigatório para quem? Maiores de 18 anos. E para quem que ele é facultativo, ou seja, depende da pessoa querer votar ou não. Adolescentes entre 16 e 18 anos, analfabetos e maiores de 60 anos. Então agora as pessoas analfabetas escolhem votar ou não votar. Agora não é obrigatório que eles não votem. Agora é a escolha deles. Então agora sim nós estamos falando de uma democracia, dos direitos e dos deveres do cidadão, porque os analfabetos são, independente da sua cor, da sua raça, assim como os negros, também são cidadãos brasileiros. Já essa etapa aqui, o que é importante se dizer? Que a educação, ela é fundamental, porque ela abre a nossa visão, entendeu? Ela coloca a nossa cabeça para funcionar, para pensar num mundo melhor, termos pensamentos críticos a respeito daquilo que acontece na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo. Então, por que foi, no caso dos negros, atrapalharam? Porque eles não tinham instrução para correr atrás dos direitos deles. Então, por isso que os direitos dessa classe chegou um pouco atrasado, vamos dizer assim. E o livro traz que a democratização do ensino colabora para que mais direitos civis sejam conquistados, ou seja, quanto mais as pessoas aprendem, quanto mais elas estudam, mais elas podem correr atrás daquilo que são direitos delas. Então, isso serve para vocês também que ainda são crianças, mas que um dia serão adultos. Estudar não é só estudar porque é obrigado a estudar, é porque a gente precisa estudar para abrir os nossos horizontes, tá bom? Chegamos na página 35. O título dessa página é Por que as mulheres estão lutando pelos seus direitos sociais? Então, assim como os escravos e negros tiveram pouco acesso ou nenhum acesso, vamos dizer assim, aos seus direitos, com as mulheres também aconteceu isso. Por quê? Desde as mais ricas até as escravas e pobres também não tinham direitos políticos nem sociais. Quando elas saíam da casa dos pais, aliás, elas só saíam da casa dos seus pais quando iam casar. E casavam muito cedo. Então, elas ficavam no domínio dos seus maridos. E quase nunca saíam de casa, não eram vistas na rua. Aí depois, com o avanço, né, mais uma vez, com o tempo passando, elas começaram a sair de casa, aí estudaram, né? Muitas formaram-se em professoras, e aí tudo bem, mas até então não tinha direito. Faziam mais o trabalho doméstico, as escravas trabalhavam também nas casas das pessoas mais ricas, e aí foi. Aí somente lá, em 1934, olha só, só em 1934 é que a mulher ganhou o direito de votar. Então, nos tempos do Brasil independente, de 1822 até os primeiros anos de 1990, as mulheres já eram vistas passeando nas ruas da cidade, sempre acompanhadas, e as escravas trabalhando, mas ainda não era suficiente, elas só foram conquistar o direito de voto lá em 1934. Aí, o Brasil recebeu muitas imigrantes lá no ano de 1870. E com elas, na página 36 que nós estamos falando disso, e com elas vieram muitas mudanças. Por quê? As mulheres que vieram de outros países chegaram aqui não para ficarem em casa, elas chegaram para trabalhar, para receberem pelo seu trabalho.
E aí lá no ano de 1900 começaram a criar fábricas aqui no nosso país. E as mulheres passaram também a trabalhar nessas fábricas como operárias. E aí pronto, elas começaram a participar da vida política do país. Então elas iam para a rua junto com os homens, elas protestavam por direitos, por melhores condições de vida, não é mesmo? Foi até que nesse período aconteceu aquela manifestação das mulheres, onde as mulheres foram mortas, lembra? E aí se deu a homenagem ao Dia da Mulher, lembram disso? Então, é nesse período também. Então agora a mulher já estava criando forças. E aí, ó, o livro traz, ó, outras mulheres encontraram projeção na arte, não só como operárias, mas na arte, na literatura e na política, como Anita Malfatti, como também a pintora Cecília Meirelles, a escritora Maria José Rabelo, que foi a primeira diplomata a ocupar esse cargo público lá em 1918. Então, essas conquistas não eram ainda tão naturais, porque as leis ainda não declaravam que as mulheres podiam exercer funções administrativas. Ou seja, administrar empresa, negócios ou até mesmo poder político, não tinha ainda, as leis não falavam disso. Elas só podiam fazer isso desde que autorizada pelos maridos, como determinava o Código Civil da época. Aí, Código Civil, ali, o livro traz explicando, é o conjunto das leis que organizam a vida das pessoas na sociedade. Tá vendo? Então, mesmo ela participando da vida política, trabalhando, fazendo várias coisas, elas ainda só podiam exercer cargos administrativos com a permissão dos maridos. A atuação das mulheres mudou principalmente a partir dos anos de 1945, quando novos empregos surgiram graças ao crescimento das indústrias. Então, essas fábricas se tornaram indústrias e a mão de obra foi necessária, a reivindicação das mulheres também foi aumentando e aí elas começaram a ter um espaço maior na sociedade. E hoje em dia, graças a Deus, as coisas mudaram muito e as mulheres já podem trabalhar, não precisam de permissão mais para exercer as funções na sociedade, não é mesmo? Hoje em dia, elas têm um papel fundamental na nossa sociedade e muitas já são chefes de famílias, têm grandes cargos em empresas, não é mesmo? E então, é isso aí. Isso tudo se deu graças também aos estudos, aos direitos de outros países que foram avançando na nossa frente, mas que no decorrer da história, nós que morávamos do Brasil, no caso, evoluímos também. Então, que bom que isso aconteceu. Aí agora vocês vão fazer a atividade da página 37, da página 38 e da página 39, tá bom? Então, meus amores, foi uma aula bem, assim, extensa, mas foi muito necessária. Acho que a gente conseguiu aprender bastante sobre como foi essa trajetória da cidadania no nosso país. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar a tia, tá bom? Semana que vem a gente vai reforçar um pouquinho esse conteúdo, tá bom? Um beijo, bom feriado para vocês e segunda-feira a gente se encontra de novo, tá bom? Tchau!